Querido Deus, agradeço-te pela tua proteção hoje. Sou grato pela tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções, que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Conservas vigilantes dos meus olhos. Estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor.
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em ti e na tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida, ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte, socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a tua palavra é verdadeira, como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque tu és o nosso Deus. E, Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando atravessamos as águas, tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na tua palavra. Pai, só em ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que tu estás bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as tuas gloriosas riquezas, confiamos em ti. Buscamos em ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por suas bênçãos para aqueles que confiam em ti.
Sim, ó Deus, que a sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Glória a Deus. Amém? Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse tempo que a Bíblia diz aqui, não te enfades da sua repreensão, está dizendo para nós não nos cansarmos quando Deus chama a nossa atenção. E esses tempos de silêncio, que achamos que Deus está distante, que achamos que Deus está de férias, que nos questionamos o porquê que outros estão indo e nós não estamos, por que acontece para A, o porquê que acontece para B e não acontece comigo, o porquê que parece que todo mundo está conquistando na minha volta e eu estou ficando para trás. E nós começamos a criar parâmetros e começamos a comparar a nossa vida com a vida do outro. E quando comparamos a nossa vida com a vida do outro, pensamos a vida dele ou a vida dela é melhor do que a minha. E daí começamos a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo que as coisas não aconteçam para mim? Está todo mundo ganhando filho na minha família e eu estou aqui querendo filho e não estou conseguindo. O porquê, Senhor? Os filhos do meu irmão, eles conseguem entrar para a faculdade, essa família é próspera, essa família é abençoada, mas eu estou sempre na mesma, lutando a cada dia para sobreviver. Nós damos o nosso melhor, mas parece que não temos sorte. O problema não se resolve e parece que Deus está muito distante daquilo que estamos pedindo, orando e nos dedicando. Mas o silêncio não significa que Deus não está agindo. Significa que Deus está trabalhando. E muitas vezes Deus ele permite com que não vejamos Ele operar na nossa vida, para que sejamos construídos por dentro e tenhamos mais paciência. Aprendamos a confiar em Deus, a confiar no seu plano perfeito, e que Ele não falha jamais, que Ele é fiel em todas as suas promessas. Só conheceremos a fidelidade de Deus quando aprendemos a descansar no Senhor e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode não estar mudando as circunstâncias, mas está nos transformando, porque Deus usa esses períodos de silêncio, essas estações, como eu digo, de silêncio, como um tempo de preparo. Deus está me preparando para quê? Eu não sei, mas para algo com certeza. Quando você está em meio a essa busca por respostas, você está ansioso, querendo que algumas coisas aconteçam na sua vida, e enquanto o afã da vida permanecer perturbando você, lhe incomodando, você não está compreendendo o agir de Deus. Você só vai compreender o agir de Deus quando você aprender a descansar em Deus. Deus nos repreende, nos colocando nessas temporadas onde respostas são distantes, conquistas não acontecem, nada de novo está acontecendo na nossa vida. Esses momentos de isolamento, em que não somos reconhecidos, eles são extremamente valiosos para compreendermos o agir de Deus em nossa vida. Deus te isola, faz com que pessoas não te reconheçam, faz com que as pessoas prometam as coisas para você, mas não cumpram. E tudo isso é um preparo de Deus, para que você aprenda a depender de Deus. Confiamos nas pessoas? Sim. Precisamos das pessoas na nossa vida? Sim. Mas não podemos depender delas.
Há coisas que você só aprenderá no anonimato, e você não aprenderia isso em nenhum outro lugar. Você só aprende certas coisas com Deus quando Deus está em silêncio. É quando você não está sendo visto, é quando você não está sendo reconhecido, é quando os homens não lhe veem. E a gente tem essa coisa com a gente quer que as pessoas nos reconheçam, que vejam o nosso trabalho, que vejam nossa dedicação, que vejam o nosso esforço, que vejam o que estamos fazendo e o que os outros não estão fazendo. Nós queremos isso, parece que é uma dependência emocional que nós temos de reconhecimento. E aí, alguns se frustram quando não são reconhecidos. Mas isso já faz parte do plano de Deus, porque é o silêncio de Deus para você. É Deus querendo mostrar para você que o reconhecimento vem dEle, a honra vem dEle, a bênção vem dEle, o favor vem dEle. Esperar no homem pode nos frustrar, porque o homem falha conosco, erra contra a gente. Se Deus te trouxesse a luz antes que você estivesse pronto, isso interromperia o propósito do Senhor na tua vida. Então Deus te leva para um tempo de isolamento, e lá você fica, distante de tudo, distante de todos, e todo mundo vai à sua frente, você vai ficando para trás, porque não está pronto ainda para a notoriedade, você não está pronto ainda para vir para a luz. Deus não pode te mostrar ainda para algumas pessoas, porque Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando, Ele está lhe estruturando emocionalmente. Você não está pronto para algumas coisas. É que a gente quer estar sempre pronto, mas para certos níveis e degraus da vida não estamos prontos. Então desejamos aquilo que as pessoas têm, queremos ter o que elas têm, queremos viver o que elas vivem, mas não queremos passar pelo processo. Não queremos nos estruturar emocionalmente, mentalmente, para poder, estar naquele lugar. Se eu perguntar para você, quantos de vocês gostariam de estar à frente de uma empresa que tem 200 funcionários e que fatura 200 milhões mês, e que deixa um lucro lá de 10 milhões limpo, ou 20 milhões limpo? Eu tenho certeza que a maioria levantaria a mão, levantaria o pé, diria: eu quero essa oportunidade. Mas você estaria pronto para todos os desafios? Estaria pronto para liderar muitas pessoas? Estaria pronto, para se sentar na cadeira de chefe? Você estaria pronto a lidar com advogados, a lidar com processos trabalhistas? Você estaria pronto para lidar com toda a pressão que vem à sua volta? Então, os períodos de silêncio também são períodos para que eu reflita sobre a estrutura que está em mim. Ele fará, quando você está nesses tempos de silêncio, que algumas pessoas se afastem da sua vida. Deus te ama tanto, eu quero que você guarde isso. Deus te ama tanto que às vezes Ele te esconde. Ele fará com que você seja ignorado. Ele fará inclusive que algumas portas não se abram para você. Você já teve vontade, de ter alguns acessos, de ter algumas oportunidades, e você almeja aquilo, mas parece que quanto mais você se esforça, parece que todo mundo é chamado, menos você. Parece que todo mundo vai, menos você. Eu posso testemunhar que muitas portas que se abriram na minha vida foram portas que Deus abriu em momentos que eu não estava esperando. Porque é isso que acontece. Parece que quando você para de esperar certas coisas e simplesmente confia em Deus e deixa nas mãos de Deus aquelas promessas, aquelas profecias que estão sobre você, as coisas começam a acontecer e se alinhar. Um amigo meu de São Paulo me convidou para ministrar na igreja dele.
Só que eu estava num tempo, há 2 anos atrás, estava numa alta rotação tão grande, tão pesada, minha agenda estava tão pesada, que ir naquela agenda para mim era difícil, muito difícil, porque eu já estava cansado e eu tinha muitos compromissos. Eu tive que abrir uma exceção na agenda. Então eu fui por causa da amizade. Nos conhecemos em um outro evento e ali, sabe, gostei dele, e ele começou a me mandar mensagens, e daqui a pouco ele me pediu para ir ministrar na igreja dele, num dia que estava preparado para chover. Então fui até a igreja e comecei a ministrar naquela igreja. E sabe, foi um terror aquele culto, porque começou a chover. E tem algumas áreas de São Paulo, não é todas, mas tem algumas áreas de São Paulo que são áreas de alagamento. E sabe, naquela noite, mais de 20 carros ficaram debaixo d'água. A água entrou para dentro da igreja. Eu não pude fazer o encerramento do culto. Eu comecei a pregar, preguei uns 30, 40 minutos e tive que encerrar a pregação, porque eu vi a movimentação dos irmãos saindo dos bancos da igreja e indo lá olhar os carros. E sabe, o pastor teve que encerrar o culto. Então me levaram para uma salinha, e naquela salinha que me levaram, eu conheci um homem. E aquela conexão que me abriu as portas para mim entrar em uma das emissoras, que eu fiquei por mais de 2 anos nela. E sabe, num lugar que eu não sabia como Deus iria me abençoar, ali Deus me abençoa. Porque quando você aprende a confiar em Deus, apesar de algumas coisas estarem distantes de você, Deus traz as oportunidades para você de uma forma sobrenatural. Mas você tem que ter a atitude certa de aguardar as promessas se cumprirem na sua vida. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: nos tempos de silêncio, aprenda a aguardar as oportunidades que vêm de Deus. Você pode estar escondido, mesmo sendo talentoso, ungido, e estar escondido, ter grandes ideias, mas ninguém te vê na empresa, ninguém te vê na igreja. E se você não entender que é Deus te escondendo, você ficará frustrado e tentará fazer as coisas fora do tempo de Deus. E é aí que muitos acabam falhando, porque as pessoas querem fazer as coisas no seu tempo. Eu vou dizer uma coisa para você: nós precisamos ter um coração de servo, aprender a aguardar o nosso tempo. Se você não sabe aguardar o seu tempo, você não é levantado por Deus na medida que Ele quer lhe levantar. Todo o tempo do ministério de Moisés, Josué estava lá. Moisés entrava para a nuvem de glória, lá estava Josué. Moisés falava como líder de uma nação, lá estava Josué. Ele nunca ambicionou o cargo de Moisés, mas ele sempre estava lá servindo. As pessoas, elas não querem servir. As pessoas querem o cargo, as pessoas querem a oportunidade, as pessoas querem as coisas grandes, elas querem o púlpito, elas querem a empresa, elas querem o dinheiro, elas querem a casa, mas elas não querem servir como um Josué. E não tem como você vencer essas temporadas de silêncio se não estiver servindo. E antes de alcançar a notoriedade, e quando eu falo notoriedade, eu não estou falando nem de influência em rede social, eu estou falando notoriedade no sentido de você ser visto na empresa, na faculdade, na oportunidade, na igreja. Se você não consegue lidar com a obscuridade, que é os tempos de bastidor, Deus não te coloca nos tempos de notoriedade. Eu quero mostrar algo para vocês em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, como essa passagem falou comigo. Porque eu vejo que Davi, ele teve que ficar muito tempo atrás das malhadas, até Deus levantar ele, até ele ser visto. Porque todos nós sabemos que carregamos coisas de Deus.
Eu sei que você sabe que você carrega algo muito poderoso de Deus, mas parece, sabe, que os anos estão passando, você está ficando mais velho e nada está acontecendo. São tempos de silêncio, e nesses tempos você tem que aprender a servir. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi passou vários anos em Belém, na obscuridade, era entediante. Seus irmãos estavam no exército, eles tinham uma posição de prestígio, mas Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Davi foi rejeitado ao Samuel ter vindo à casa dele e ele não estar. Não foi convidado para o almoço, não foi convidado para a janta. Davi ficou cuidando das ovelhas do pai, dos negócios do pai. Os irmãos de Davi estavam na mesa, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel disse: tem alguém que não está aqui? E então Jessé disse: tem o meu filho mais novo, mas ele está no campo, eu vou mandar chamá-lo. E quando vem, Samuel unge na presença dos seus irmãos, da sua família, do seu pai. E olha que tremendo isso, querido. Não é porque ele foi ungido, não é porque ele recebeu uma palavra profética de um juiz, de um governo, de um país, que ele se tornou rei imediatamente. Ele não foi ao trono depois de ser ungido. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai, ele continuou cuidando dos negócios do pai. E olha que tremendo isso. Os irmãos dele foram para a guerra, os irmãos dele foram ser soldados no exército de Saul, mas Davi continuou lá, cuidando das ovelhas. Não era para o pai de Davi ter separado ele, ter dito: não, você vai ser rei, você não pode mais cuidar das ovelhas, você vai ser rei, você vai governar uma nação, você não pode mais ter cheiro de ovelha. Mas a própria família de Davi não reconhecia Davi. Às vezes nós vamos receber uma palavra profética, às vezes vamos ser como José, que tem sonhos proféticos, ou como Davi, que foi ungido, mas não reconhecido pelas pessoas. As pessoas vão ter dificuldade de reconhecer em você como um ungido de Deus, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa capaz, como alguém, sabe, que vai fazer a diferença lá dentro da casa. Mas não tem problema, porque quem vai tratar de te levantar é Deus. Quem vai tratar de te recompensar é o Senhor, não é o homem. O homem faz promessas para você, o homem vai fazer promessas mirabolantes para você, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Se você se apoia na promessa do homem, você falha. Mas se você se apoiar na promessa de Deus, Ele te levanta. Os irmãos de Davi estavam sendo celebrados, estavam no exército, foram convidados para o jantar com um juiz e com um profeta, com um governo, mas Davi foi rejeitado. Mas você nunca vê Davi se comparando com seus irmãos. Aqui está a chave, queridos. Pare de se comparar com seus irmãos. Pare de se comparar com as pessoas da sua família. Pare de se comparar com seus colegas de trabalho. Você não está vendo que isso está adoecendo o teu coração? Esse espírito de comparação não faz bem para você. Eu aprendi a caminhar na minha. Como assim caminhar na sua? Eu caminho na minha. Eu não fico me comparando. Eu tenho amigos, sabe, que tem um ministério muito maior do que o meu, vivem coisas muito maiores do que eu estou vivendo, mas eu caminho na minha, dia após dia. Eu faço o meu trabalho, eu faço o que Deus colocou no meu coração, e assim eu sigo, eu prossigo para o alvo. Nós não podemos ficar comparando nossos filhos com os filhos dos outros. Não podemos comparar o nosso casamento com o casamento dos outros. Não podemos comparar a nossa vida financeira com a vida financeira dos outros. Nós temos que viver a nossa caminhada, a nossa carreira. Era isso que Davi estava focado, em viver o que Deus tinha para ele. O que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para o seu irmão.
Por isso, não tem por que você viver frustrado, não tem por que você viver triste, não tem por que você viver, sabe, depressivo, pensando, sabe, que a sua vida não tem valor porque as coisas não aconteceram para você. Não aconteceram ainda, mas Deus está trabalhando. Corra a sua corrida. O propósito de Deus para a sua vida não é o mesmo que o deles. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Mantenha um foco no seu chamado, no que Deus tem reservado para a sua vida. Nas Escrituras, Pedro perguntou para Jesus: o que vai acontecer com João? Porque João era o discípulo amado, estava sempre com Jesus. Aí Pedro, metido, chegou para Jesus e disse: o que vai acontecer com João? E Jesus disse: o que te importa? O que te importa que vai acontecer com João, que vai acontecer com Marcos, que vai acontecer com Tiago? Não tem nada a ver contigo, Pedro. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver para sempre. Não foi isso que Jesus disse, mas foi essa a ideia que Jesus quis passar para Pedro. Sabe o que a gente quer? A gente quer se meter no chamado do outro, a gente quer se meter no destino do outro, na vida do outro, a gente quer se meter nos desígnios de Deus. Não se meta nos desígnios de Deus, porque se Deus quiser levantar um mais do que você, Ele é Deus para fazer isso. Enquanto nós permanecermos com espírito de ciúmes, com espírito de inveja, com espírito de contrariedade, com aqueles que Deus está levantando, com aqueles que Deus está usando, com aqueles que Deus está oportunizando, que brilhem, que estejam à frente, nós não vamos crescer. Se você quer crescer, você tem que olhar para o seu chamado, para o seu propósito. Não se desfoque. Distração, grave isso, distração é foco quebrado. Diga para quem está do seu lado: foca no que é teu. Sabe, Deus, Ele permite que nós observemos a vida. Deus permite que a gente observe as movimentações dEle, como que Deus está levantando uns, como que Deus está afastando outros, como Deus está trazendo alguns. Deus permite que a gente observe todas as movimentações. Agora, Ele permite você observar, mas Ele não permite você se distrair. Você tem que focar no seu chamado. Talvez você tenha um sonho de ser uma maquiadora profissional. Um exemplo: você tem um sonho de ser uma maquiadora profissional, e você observa outras maquiadoras, e você diz: puxa, é isso que eu quero para mim, eu vou começar a fazer vídeo igual elas fazem. Daí você faz 1, 10, 100 vídeos e nada dá certo, e você pensa assim: meu Deus, acontece para ela, sou melhor do que ela, faço melhor do que ela e não acontece para mim. Você está caminhando olhando para o lado. Ninguém que quer andar para frente caminha para frente por muito tempo e focado, olhando para o lado. Você pode ter pessoas como sua referência, mas o seu foco não deve ser nas pessoas. O seu foco tem que ser no chamado de Deus para a tua vida. Nós estamos com os nossos olhos, sabe, sempre girando, olhando para cá, olhando para lá, olhando para esse que cai, olhando para aquele que sai, olhando para aquele outro que não dá certo, olhando para aquele lá que está vencendo. Ei, o teu foco tem que estar aqui, ó, em Cristo. Agora, Davi, isso é tremendo, estava destinado a viver coisas maiores que os irmãos dele, mas aconteceu primeiro para os irmãos, para depois acontecer com ele. Irmãos, tem gente que sai a léguas na sua frente. Tem gente que parece que tudo dá certo para elas assim, bum. Eu estava ontem vendo um documentário a respeito de um casal
que em 10 anos a empresa deles se tornou uma empresa super valiosa de 47 bilhões de dólares. Em 10 anos. Tem gente que nem numa vida consegue muitas vezes, sabe, chegar a um patamar próximo disso. E daí a gente fica observando isso e começa a se comparar. E a gente pensa assim, meu Deus, e eu? O que é teu está guardado. Entende isso? Que o que é teu está guardado? Davi poderia ter relaxado, se desanimado, mas ele cuidou daquelas ovelhas do pai como se fosse a nação dele. E a Bíblia diz que quando veio um leão, Davi foi contra o leão. Quando veio o urso, Davi foi contra o urso. O pai não ia dar falta de uma ovelha. Se ele ouvisse a história de Davi, que o leão veio e abocanhou uma ovelha, que o urso veio e levou 2, 3 ovelhas, o pai não ia dar bola para isso, não ia dar atenção. Só que Davi lutou, porque tudo que Deus colocou na mão dele, ele era excelente no que fazia. Tem gente que quando começa a se desagradar de uma coisa, é um ditado popular aqui do sul, mas é a verdade: larga os cachorros. Você sabe o que significa isso? Começa a fazer de qualquer jeito, não chega no horário, começa a fazer birra, começa a dar petit, como diz. Começa a ser um problema, uma confusão, uma perturbação, porque alguma coisa não agradou ele. Ei, você não está no caminho e na rota para subir, agindo dessa forma. Porque nós precisamos, como Davi, o que Deus colocar nas nossas mãos, faz com excelência. Faz com excelência. Quando eu assumi a primeira igreja, tinha 3 pessoas na igreja. 3 pessoas na igreja, 3. Tive que fazer um púlpito com os pedaços de um guarda-roupa. Coloquei uma toalha por cima. A igreja não tinha dinheiro para comprar cadeira. Daí tinha um irmão que trabalhava dentro do mercado nacional. E naquela época eles estavam descartando os paletes. Pegamos os paletes e fizemos bancos daqueles paletes. Só que tinha um problema, a madeira não era boa. Quem sentava num canto levantava as do outro lado. Mas assim nós começamos. E hoje, se podemos fazer algo melhor, faremos algo melhor. E se amanhã pudermos fazer algo melhor ainda, faremos melhor ainda. É como Deus coloca nas nossas mãos, vai ser com excelência. Você não está fora do caminho, você não está ficando para trás. Você está num tempo de preparação, um tempo de treinamento, e Deus está vendo. Pode ninguém estar vendo os professores que estão lá na escolinha agora. As pessoas estão olhando para cá, estão olhando para o músico, estão olhando para quem está servindo, mas eles não estão olhando para quem está lá, cuidando do estacionamento, ou cuidando dos filhos de vocês enquanto vocês estão aqui. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo o trabalho dos intercessores, que enquanto estamos aqui, eles estão lá orando. Deus está vendo o nosso trabalho, Deus está vendo nossas lágrimas, Deus está vendo o seu esforço nessa faculdade, Deus está vendo o seu esforço nessa empresa, Deus está vendo o porquê que algumas coisas acontecem, até os xingamentos que você recebe por coisas que você não fez. Deus está vendo. A promoção não vem das pessoas, vem do Senhor. E quando chegar a hora
ninguém vai poder te parar. Ele compensará o tempo perdido. Deus está esperando o tempo certo para te revelar. Você não está escondido porque é comum. Você está escondido porque Deus está te preparando. Diga para quem está próximo de você, Ele está te preparando. No isolamento, você precisa lidar com os problemas que vêm. Deixe que Ele te desenvolva como Davi. Faça o que é certo, mesmo quando for difícil, mesmo quando não houver reconhecimento, e mesmo quando houver injustiça. Porque as pessoas não sabem trabalhar quando há injustiça. Se você não sabe trabalhar no meio do barulho, você não está pronto para coisas maiores. Mantenha uma atitude positiva quando você estiver sendo tratado injustamente. Esforce-se ao máximo quando ninguém estiver te observando, porque Deus está usando essa estação para te fortalecer. As Escrituras dizem que Deus não levou os israelitas pelo caminho mais curto, levou eles pelo caminho mais longo. Por quê? Porque eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Irmãos, a terra prometida estava lá. Estava lá a terra que mana leite e mel, estava lá o lugar da colheita, estava lá todas as bênçãos, as promessas. Aquele era um lugar abençoado por Deus, mas Deus não permitiu que eles entrassem lá. Aí você pergunta, por quê? Porque eles não estavam preparados. A bênção estava lá, mas o povo não estava preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está acessando algumas bênçãos na tua vida porque você não está preparado ainda. Porque a bênção já existe. A bênção já existe, a promoção já existe, o crescimento já existe, a prosperidade já existe, as grandes coisas já existem, as respostas às orações já existem, o milagre na tua família já existe, a salvação do teu marido já existe, já está tudo lá. É por isso que eu e você temos que nos preparar. Eu tenho que me preparar. Não cabe a mim me questionar os desígnios de Deus. Não cabe a mim ficar me culpando, me cobrando. Não cabe a mim, não cabe a você. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que crescer. Eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que ser talhado por Deus, porque a bênção já está preparada, mas eu tenho que me preparar. Então o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está com aquele irmãozinho chato da igreja. É eu que tenho que orar mais. Estou me importando muito com muita coisa. Eu tenho que crescer em Deus. Eu tenho que focar em Deus. E quando isso acontecer, quando o seu foco for o Senhor, sabe o que vai acontecer? O que está escrito lá em João capítulo 7, verso 37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer trazer algo novo através de ti. Deixa Deus te preparar. Você pode não entender o caminho que Deus traçou, e porque as coisas não estão acontecendo mais rápido, mas Deus sabe o que está fazendo. Porque ao contrário de nós, Deus não desperdiça nada. As dificuldades, os atrasos, as perdas, se nós mantivermos a atitude correta no dia mau, no dia da injustiça, no dia da maldade, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Romanos 8, 28. É a palavra que viveremos, é a palavra que entrará em nós, é a palavra que moverá as coisas ao nosso redor. Por isso, aonde você vai chegar, você não pode mais se incomodar com o comentário negativo. É por isso que Deus está te preparando, porque você não lida bem quando alguém fala mal de você. Quantos aqui lidam bem quando alguém fala mal de si?
Levanta a mão aí, tem alguém que lida bem? A maioria não lida bem. A maioria não lida bem quando falam mal. A maioria não lida bem quando tem uma crítica do seu trabalho. A maioria não lida bem porque nós somos viciados em querer agradar todo mundo. Só que sabe o que eu aprendi? Que Deus muitas vezes nos coloca em algumas estações de silêncio para a gente aguentar certas pancadas. Então eu quero dizer uma coisa para você: é essa área que você vai ter que trabalhar aí na sua vida. Você vai ter que parar de se ofender com aquilo que as pessoas dizem de você. Olha, nós temos lidado como ministério com muitas coisas. Se eu quisesse hoje parar tudo o que eu estou fazendo, a minha voz ainda continuaria a ecoar. Meus livros estão aí por todo o Brasil, para fora do Brasil, meus vídeos estão por aí. E sabe, você pensa que você vai agradar todo mundo, sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa de caráter, mas o espírito de inveja é uma das coisas mais tristes que existe. Quanto mais você cresce, quanto mais você prospera, quanto mais Deus te abençoa, sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Mas entenda, críticos não estão falando propriamente de você, estão falando deles, de quem eles são, do que está dentro deles. Então, se você não aprender a lidar com os teus críticos, você não está pronto para o próximo nível. E a minha pergunta é: você está pronto para lidar com os teus críticos? Você está pronto a lidar quando você vai lá fazer um corte de cabelo e alguém diz: olha, eu não gostei? Ou você ouve alguém que falou mal de você, sabe, não vá naquele barbeiro porque ele não corta bem, ele é um grosso. E você fica pensando: meu Deus, o que eu fiz de mal? Fiz só o meu trabalho. E você fica remoendo aquilo na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aprender a lidar com isso, como que você vai cortar o cabelo de uma cidade? Como que você vai poder replicar a tua empresa em vários lugares? Se você não consegue lidar, sabe, com a crítica de um pequeno grupo, às vezes 2, 3 pessoas, porque a gente pensa que a maioria está contra nós, mas na verdade é o contrário, é a maioria que está conosco. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: aprenda a lidar com as críticas. Deus não pode te promover se você for vingativo e tentar usar essa posição para se vingar das pessoas. Tanto Davi quanto José, ambos tiveram problema com os irmãos. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: família não é um negócio fácil. Não é um negócio legal. Às vezes não é. E Davi teve problema com seus irmãos, e José também teve problema com seus irmãos. Mas você não vê Davi, você não vê José sendo maus com seus irmãos. Ao contrário, ambos tiveram espaço dentro do reino, dentro do governo. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: se você não aprender a lidar com quem age injustamente com você, Deus não pode confiar algo maior nas tuas mãos. E digo mais: quanto mais injustiças você sofrer, maior é o tamanho do teu chamado, maior é o tamanho do que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Pega essas injustiças que houveram contra a tua vida, pega essas críticas que houveram contra a tua vida e começa a medir. O teu chamado é grande, o propósito de Deus na tua vida é grande, o que Deus tem preparado para a tua vida é grande, e você vai viver por caminhos mais altos em nome de Jesus. Você crê nisso? Então pare de se vitimizar. Não estava esperando essa. Puxa, eu estava tão... Mas é isso que acontece.
enquanto você continuar se vitimizando, você não entra na terra que Deus tem para você conquistar. É por isso que o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. As injustiças acontecem, a maldade é real, o mal existe, mas existe um Deus que é maior. E eu não posso ficar a vida inteira, sabe, me vitimizando de quem me ama, de quem não me ama, de quem me elogia e de quem me critica. Diga assim para quem está do seu lado: estou em paz. Quem não consegue dormir com barulho não está pronto para viver o próximo nível. Vai ter que aprender a viver com barulho. Vai ter que aprender, sabe, assim como aqueles homens que Deus levantou. Neemias, Deus levantou ele para reconstruir os muros, mas ele estava lá com um instrumento de trabalho e com a outra mão ele segurava uma espada. O que Deus te deu para fazer, vai ter que aguentar o barulho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu aguento o barulho. Eu estou pronto para crescer. Eu não vou desperdiçar o meu tempo com coisas insignificantes. Deus tem mais. Eu quero aqui profetizar sobre a tua vida. Deus tem mais para você. Não para, continua, fica firme, porque o Deus da glória já tem tudo preparado para você. Diga assim comigo: eu vou entrar na terra prometida, em nome de Jesus. Eu vou viver o extraordinário. Fica de pé junto comigo. Aplauda o nome de Jesus se você crê. Aleluia. O silêncio é temporário. Logo, logo vai haver um romper. Logo, logo as coisas vão começar a movimentar. Aleluia. Aguarde em Deus. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e respondeu o meu clamor. Eu creio. Aleluia. Deus vai mostrar a você. Amém? Vai chegar o dia que você vai colocar a sua empresa com um letreiro bem grande, todo mundo vai ver. Esse não era o funcionário daquela empresa, mas agora ele é o dono de uma empresa. Deus vai colocar ele. Aleluia. Eu quero profetizar aqui sobre a vida de vocês. E se você quer receber, você que está aí online também, eu gostaria que você recebesse essa palavra. Só quem quer receber uma palavra de aumento, levanta a sua mão agora, que eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. O Senhor Deus vai te levantar como alguém grande, como alguém que vai testemunhar do nome e da glória dEle. Eu quero declarar que portas vão se abrir, portas de oportunidade. Eu quero declarar em nome de Jesus, que aquele empreendedor que está aí dentro, que vê as coisas, mas que não vê a maneira de começar, Deus vai dar as oportunidades, vai dar os recursos, vai colocar o suprimento que você precisa e vai te catapultar para o destino profético que Ele tem preparado para a tua vida. Em nome de Jesus, que 2026 seja um ano de conquista, seja um ano que você construa, seja um ano que Deus te levante, seja um ano de aumento, em nome de Jesus. Quem crê, declare: eu creio. Às vezes tem tanta palavra de não posso, de não consigo, de não dá, mas Deus, Ele dá novas oportunidades. Eu creio que é isso que está acontecendo aqui. É por isso que nesse culto profético, nessa noite dos decretos que nós vamos ter aqui na igreja, eu creio que Deus vai liberar muita coisa aqui sobre a igreja. Deus vai liberar muita coisa aqui. E temos que estar preparados para isso. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom.
Deus é bom. Diga assim comigo: Deus é bom. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou cheio de esperança. Cheio de esperança, porque Deus está nos preparando para coisas maiores. Amém. Deus está nos preparando. Esse tempo de silêncio aí, irmão, ele é profético. Esse tempo de silêncio é profético, irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E olha, eu creio, Deus está apontando caminhos para pessoas que estão aqui. Deus está apontando caminhos. Deus está apontando caminhos. Tem coisas que Deus está mostrando aqui que vai acontecer. 2 Coríntios Nosso Deus é protetor. Esta é uma oração por segurança e proteção divina. Estarei declarando as bênçãos de Deus sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu creio que a mão do Senhor se estenderá sobre ti e sobre o teu ambiente. Teu ambiente é um ambiente abençoado, de paz, de harmonia, de vida, de luz. No nome de Jesus, deixe essa oração por 1 hora ligada na sua casa. Repasse, ore essa oração antes de dormir. Receba essas bênçãos de Deus que serão declaradas a partir deste momento. Cubro a mim mesmo, minha família e minhas posses com o sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esta casa. Declaro que esta casa está toda coberta com o sangue de Jesus. Que esta família está coberta com o sangue de Jesus. Que estas posses estão protegidas, guardadas pelo sangue de Jesus. Que o fogo de Deus cerque e proteja esta vida de toda destruição. Que o anjo do Senhor acampe-se à volta desta casa, dos quartos, e os proteja, como está escrito no Salmos 34, verso 7. Que a tua glória seja a capa desta família e proteja as suas costas. Que o Senhor guarde a frente, que o Senhor guarde a retaguarda, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre cada abertura desta casa. Sustenta, Senhor, e todos eles serão salvos, como está escrito no Salmo 119, verso 117. O nome de Jesus é a nossa torre forte. Corremos para ela e estamos salvos. Senhor, tu nos fazes habitar em segurança. Está escrito no Salmos 4:8. Dá-nos a segurança que ansiamos, que esta casa habite com segurança aqui nesta terra. Guia, Senhor, este lar com segurança e nada temerão. Nesta casa não habita o medo, nesta casa não habita o espanto, nesta casa habita a fé, nesta casa habita a confiança em nosso Deus. Que o mar cubra todos os inimigos e que eles não tenham poder para tocar em nossa casa, para tocar em nossa família. Aqui neste lugar não há lugar para inveja, não há lugar para ansiedade, não há lugar para depressão. A bênção de Deus cobre a nossa casa. Como está escrito em Isaías 14:30, que esta família se deite e descanse em segurança. Eles habitarão em segurança. Não haverá nada, absolutamente nada que os espante. Guarda o Senhor como a menina dos teus olhos e esconde-os na sombra de tuas asas. Nós cremos no teu abrigo e no abrigo de tuas asas. Como está escrito no Salmo 57:1, na sombra de tuas asas nós confiamos. Que tu sejas o abrigo da tempestade e da chuva. Cobre a cabeça de todos no dia da batalha. Cobre-os com a sombra de tua mão.
como está escrito no Salmos 91, verso 4: cobre-os com tuas penas. Que tu sejas a nossa proteção e o nosso refúgio. Protege, Senhor. Livra, Senhor, cada membro desta casa, cada um que é participante desta família. Que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todos. Que a tua glória, Senhor, seja a proteção desta casa. Que a mão do Senhor esteja na frente, na retaguarda, à direita e à esquerda. Que o Senhor proteja a nossa casa daqueles que se levantam contra nós. Declaramos que toda arma forjada contra esta casa, contra este ambiente, não prosperará. Senhor, Tu és o nosso escudo e o nosso refúgio. Senhor, envolve-nos com o Teu escudo de proteção. Senhor, Tu és a nossa proteção. No Salmos 91:4, Senhor, nós reclamamos as bênçãos sobre esta casa, que diz que a Tua verdade será o escudo dessa casa. Senhor, Tu és o sol desta casa, Tu és o escudo. Senhor, Tu és o meu escudo e o grandíssimo galardão. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocam contra mim, porque Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és uma torre forte contra o inimigo nesta casa. Eu declaro que espiritualmente esta casa é uma fortaleza. Este lar está abençoado, este lar está protegido. Nenhum outro tem o braço como o Teu, Senhor, cheio de poder e força. Senhor, Tu tens um braço forte e poderosa é a Tua mão, e elevada é a Tua destra, como está escrito no Salmos 89:13. Senhor, alonga Teu braço, livra essa família e liberta a todos da escravidão. Que o pecado não tenha lugar nesta casa, que o pecado não tenha poder sobre esta família. Auxilia, Senhor, e que Teu braço direito leve esta casa e esta família à prosperidade. Que esta possa ser uma casa próspera, abençoada, cheia de vida, cheia da luz do Senhor Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo mal que lançam contra mim, que todo dardo lançado, toda seta de Satanás caia por terra. Senhor, mostra Teu relâmpago, abaixando o Teu braço contra os meus inimigos. Senhor, nós cremos no Teu braço para a nossa salvação. Desperta, desperta, veste de força, ó braço do Senhor. Mostra a força, Senhor, com o Teu braço e dissipa tudo aquilo que vem contra esta família. Revela Teu braço, Senhor, para nós, para que possamos conhecer Tua força e Teu poder. E como está escrito em Abacuque 3:4, que o Teu poder em Tuas mãos seja lançado em minha vida. Senhor, lança Teu glorioso poder contra o inimigo, que o poder e a firmeza sejam lançados de Tua mão. Dissipa os inimigos, Senhor, com Teu poder. Senhor, domina Teus inimigos pelo Teu poder. Que o poder de Tua ira seja lançado contra os poderes das trevas que possam estar contra a minha vida. Lanço o poder da autoridade do Senhor contra todos os demônios que eu encontrar, em nome de Jesus. Estou livre do poder de Satanás. Esta casa está livre de toda influência das trevas, de toda influência maligna. Haverá alegria nessa casa, haverá riso, haverá saúde, haverá muita luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo encha esse lugar, que a presença do Espírito Santo encha essa família, que o Teu poder, Senhor, opere nessa casa. Lança o poder de Elias por meio de Teus profetas.
lança o teu poder em cura e livramento, lança a tua voz poderosa. Que nessa casa, Senhor, não falte os sonhos proféticos, que nessa casa não falte visões, Senhor, que esta casa seja dirigida pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor, e que agora, Senhor, os pensamentos, a mente de todos sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Cubra as ombreiras das portas e meus bens com o sangue de Jesus. Venço os demônios pelo sangue de Jesus. Purifico-me pelo sangue de Jesus e recebo a paz e a graça multiplicadas. Sou aperfeiçoado pelo sangue do abrigo eterno, como diz Hebreus capítulo 13. Sim, Jesus, eu recebo cura e a saúde pelo sangue de Jesus. Esta casa recebe abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus. Esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus. Ó Deus, multiplica as tuas bênçãos neste lar, que este ambiente seja leve, que este ambiente seja uma bênção, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Cubro a mim mesmo, minha família e minhas posses com o sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esta casa. Declaro que esta casa está toda coberta com o sangue de Jesus. Que esta família está coberta com o sangue de Jesus. Que estas posses estão protegidas, guardadas pelo sangue de Jesus. Que o fogo de Deus cerque e proteja esta vida de toda destruição. Que o anjo do Senhor acampe-se à volta desta casa, dos quartos, e os proteja, como está escrito no Salmos 34, verso 7. Que a tua glória seja a capa desta família e proteja as suas costas. Que o Senhor guarde a frente, que o Senhor guarde a retaguarda, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre cada abertura desta casa. Sustenta, Senhor, e todos eles serão salvos, como está escrito no Salmo 119, verso 117. O nome de Jesus é a nossa torre forte. Corremos para ela e estamos salvos. Senhor, tu nos fazes habitar em segurança. Está escrito no Salmos 4:8. Dá-nos a segurança que ansiamos, que esta casa habite com segurança aqui nesta terra. Guia, Senhor, este lar com segurança e nada temerão. Nesta casa não habita o medo, nesta casa não habita o espanto, nesta casa habita a fé, nesta casa habita a confiança em nosso Deus. Que o mar cubra todos os inimigos e que eles não tenham poder para tocar em nossa casa, para tocar em nossa família. Aqui neste lugar não há lugar para inveja, não há lugar para ansiedade, não há lugar para depressão. A bênção de Deus cobre a nossa casa. Como está escrito em Isaías 14:30, que esta família se deite e descanse em segurança. Eles habitarão em segurança. Não haverá nada, absolutamente nada que os espante. Guarda-o, Senhor, como a menina dos teus olhos e esconde-os na sombra de tuas asas. Nós cremos no teu abrigo e no abrigo de tuas asas. Como está escrito no Salmo 57:1, na sombra de tuas asas nós confiamos. Que tu sejas o abrigo da tempestade e da chuva. Cobre a cabeça de todos no dia da batalha. Cobre-os com a sombra de tua mão. Como está escrito no Salmos 91, verso 4,
cobre-os com tuas penas, que tu sejas a nossa proteção e o nosso refúgio. Protege, Senhor, livra, Senhor, cada membro desta casa, cada um que é participante desta família, que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todos, que a tua glória, Senhor, seja a proteção desta casa, que a mão do Senhor esteja na frente, na retaguarda, à direita e à esquerda, que o Senhor proteja a nossa casa daqueles que se levantam contra nós. Declaramos que toda arma forjada contra esta casa, contra este ambiente, não prosperará. Senhor, tu és o nosso escudo e o nosso refúgio. Senhor, envolve-nos com o teu escudo de proteção. Senhor, tu és a nossa proteção. No Salmos 91:4, Senhor, nós reclamamos as bênçãos sobre esta casa, que diz que a tua verdade será o escudo dessa casa. Senhor, tu és o sol desta casa, tu és o escudo. Senhor, tu és o meu escudo e o grandíssimo galardão. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocam contra mim, porque tu és o meu escudo. Senhor, tu és uma torre forte contra o inimigo nesta casa. Eu declaro que espiritualmente esta casa é uma fortaleza. Este lar está abençoado, este lar está protegido. Nenhum outro tem o braço como o teu, Senhor, cheio de poder e força. Senhor, tu tens um braço forte e poderosa é a tua mão, e elevada é a tua destra, como está escrito no Salmos 89:13. Senhor, alonga teu braço, livra essa família e liberta a todos da escravidão. Que o pecado não tenha lugar nesta casa, que o pecado não tenha poder sobre esta família. Auxilia, Senhor, e que teu braço direito leve esta casa e esta família a prosperidade, que esta possa ser uma casa próspera, abençoada, cheia de vida, cheia da luz do Senhor Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo mal que lançam contra mim, que todo dardo lançado, toda seta de Satanás caia por terra. Senhor, mostra teu relâmpago abaixando o teu braço contra os meus inimigos. Senhor, nós cremos no teu braço para a nossa salvação. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Mostra a força, Senhor, com o teu braço e dissipa tudo aquilo que vem contra esta família. Revela teu braço, Senhor, para nós, para que possamos conhecer tua força e teu poder. E como está escrito em Abacuque 3:4, que o teu poder em tuas mãos seja lançado em minha vida. Senhor, lança teu glorioso poder contra o inimigo, que o poder e a firmeza sejam lançados de tua mão. Dissipa os inimigos, Senhor, com teu poder. Senhor, domina teus inimigos pelo teu poder, que o poder de tua ira seja lançado contra os poderes das trevas que possam estar contra a minha vida. Lanço o poder da autoridade do Senhor contra todos os demônios que eu encontrar, em nome de Jesus. Estou livre do poder de Satanás. Esta casa está livre de toda influência das trevas, de toda influência maligna. Haverá alegria nessa casa, haverá riso, haverá saúde, haverá muita luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo encha esse lugar, que a presença do Espírito Santo encha essa família, que o teu poder, Senhor, opere nessa casa. Lança o poder de Elias por meio de teus profetas.
Lança o teu poder em cura e livramento. Lança a tua voz poderosa. Que nessa casa, Senhor, não falte os sonhos proféticos. Que nessa casa não falte visões. Senhor, que esta casa seja dirigida pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor. E que agora, Senhor, os pensamentos, a mente de todos sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Cubra as ombreiras das portas e meus bens com o sangue de Jesus. Venço os demônios pelo sangue de Jesus. Purifico-me pelo sangue de Jesus e recebo a paz e a graça multiplicadas. Sou aperfeiçoado pelo sangue do abrigo eterno, como diz Hebreus capítulo 13. Sim, Jesus, eu recebo cura e a saúde pelo sangue de Jesus. Esta casa recebe abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus. Esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus. Ó Deus, multiplica as tuas bênçãos neste lar, que este ambiente seja leve, que este ambiente seja uma bênção, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Cubro a mim mesmo, minha família e minhas posses com o sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esta casa. Declaro que esta casa está toda coberta com o sangue de Jesus. Que esta família está coberta com o sangue de Jesus. Que estas posses estão protegidas, guardadas pelo sangue de Jesus. Que o fogo de Deus cerque e proteja esta vida de toda destruição. Que o anjo do Senhor acampe-se à volta desta casa, dos quartos, e os proteja, como está escrito no Salmos 34, verso 7. Que a tua glória seja a capa desta família e proteja as suas costas. Que o Senhor guarde a frente, que o Senhor guarde a retaguarda, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre cada abertura desta casa. Sustenta, Senhor, e todos eles serão salvos, como está escrito no Salmo 119, verso 117. O nome de Jesus é a nossa torre forte. Corremos para ela e estamos salvos. Senhor, tu nos fazes habitar em segurança. Está escrito no Salmos 4:8. Dá-nos a segurança que ansiamos. Que esta casa habite com segurança aqui nesta terra. Guia, Senhor, este lar com segurança e nada temerão. Nesta casa não habita o medo. Nesta casa não habita o espanto. Nesta casa habita a fé. Nesta casa habita a confiança em nosso Deus. Que o mar cubra todos os inimigos e que eles não tenham poder para tocar em nossa casa, para tocar em nossa família.